uma coisa me ocorreu, e muito importante, que é o fato de que há um princípio no inexistente, não é? Que é um princípio muito importante para nós aqui nesse projeto, que é a ideia de que o inexistente é a insistência. A ideia de que o inexistente é a insistência enuncia, inclusive, um princípio constituinte para as coisas que não existem, que é a de que elas não existem como inexistência, ou seja, como o oposto das coisas que existem. Como o oposto das coisas que existem, teríamos algo ainda, talvez, inimaginável, sei lá. Com base nisso, mas também com base na experiência de ter visto o projeto educativo da última Bienal do Mercosul, mas também conhecendo um pouco do trabalho do Jorge Mena Barreto, da Ana Teixeira e da Samantha Moreira, eu pensei em um projeto que pudesse, de alguma forma, enunciar novamente a ideia de que se há inexistência como insistência, há a possibilidade de inventar, inclusive, o inexistente. Esse projeto de inventar o inexistente se daria como uma das plataformas da Trienal e seria concebida em uma plataforma aberta, daí a ideia de ateliê aberto. Ora, quando se fala em ateliê aberto, a Samantha é uma das figuras, não é, que defende não só uma estrutura e uma iniciativa, mas também um pensamento em torno dessa prática, aqui do lado de Sorocaba, em Campinas. Isso há mais de 15 anos, né? Exatamente, eu acho que há 18 anos. Do mesmo modo, a invenção do inexistente é prática recorrente no trabalho artístico da Ana Teixeira, como sendo uma figura que consegue conceber pela linguagem interdisciplinar uma maneira de fazer conviver seres, personagens, mas também objetos, mas também ações improváveis, impraticáveis, impossíveis ou ainda inexistentes no campo de sua prática artística. Além disso, ela é educadora, além de artista, há mais de 15 anos também. E o Jorge Mena Barreto, um artista que também transita entre arte e educação há décadas, desenvolveu um doutorado em que discutia o valor da desleitura como prática pulsante, né, da produção simbólica contemporânea. Eu não sei se necessariamente contemporânea. E aí a desleitura seria quase que um vetor para pensar a invenção das coisas que não existem, a invenção desse inexistente que pulsa, que insiste, que reverbera. Foi um pouco por aí que eu pensei em convidar os três nessa estrutura que não seria outra coisa senão uma desleitura da própria ideia de educação, termo que depois o Jorge foi muito generoso em contaminar a todos nós com essa ideia. E aí, repensar a própria estrutura de um educativo foi o que ocorreu no encontro dessas três figuras, assim, incluindo o fato de que os três são artistas, né? E aí uma camada do trabalho que não é apenas educativo, quer dizer, que é educativo, sem dúvida, em sua plenitude, sem excluir o valor da autoria. E ele já fez esse convite já com o Jorge e com a Ana, criando esse trio, na verdade, que eu acho que ele super acertou, porque juntou, assim, três cabeças borbulhantes. E que, na verdade, a gente começa com um processo, né, que era pensar esse espaço, e disso cria-se, na verdade, uma série de desdobramentos que a gente vem realizando já nesses 5, 6 meses, né? E de pensar, né, segundo o Josué mesmo, ele pensou em artistas propositores, que é o caso, né, do trabalho de nós três, tanto você dentro do ateliê aberto quanto de nós dois. Nosso trabalho é muito propositivo, né? Não exatamente participativo, né, como costuma se dizer, mas propositivo. E isso é uma das coisas que interessa
ao conceito dessa Trienal, né? Que as coisas sejam propostas, que o público venha, tanto o público quanto o público visitante, quanto as escolas. Então, é um processo muito interessante porque nós estamos fazendo essa ponte entre a Trienal e as escolas, levando os artistas para as escolas. Lá eles fazem oficinas e desenvolvem seu trabalho com os alunos, com os estudantes, com o espaço da escola. E para depois estarem aqui também de novo no AI, que é o nosso ateliê aberto para a invenção do inexistente, e fazendo essa ponte. E a ponte também vai se concretizar mais ainda com a Caixa Matéria. O que eu lembro do convite do Josué é que inicialmente ele se deu para pensar justamente o ateliê aberto, né? Então, eu acho que ele se vinculou ao educativo porque a instância do educativo coincide com a instância da recepção da exposição, né? Então, seria um trabalho que ele aconteceria durante a Trienal. Não acho que necessariamente ele tivesse essa intenção, né, como a gente já conversou, pedagógica ou educativa no seu cerne, né? Eu acho que ele não na genética dele a gente não encontra esse ingrediente, me parece, né? Então, enfim, me pareceu desde o início e foi algo que a Samantha também já sublinhou, né, que nós três temos trabalhos que agregam essa dimensão de reunir pessoas, de trabalhar com a participação do público, com uma ideia de colaboração. Então, do quanto que ele, identificando isso nas nossas trajetórias, juntou essas três pessoas que reunisse, né, tanto o público, os artistas, as proposições, numa instância que é de desaceleração do tempo de trânsito do visitante pela Trienal, como um espaço de metabolização também, de elaboração, né, onde eu posso ter um tempo, acho que mais do que um espaço, talvez seja até um tempo, né? Um tempo dilatado, e precioso e rico, né, onde a gente cria um espaço fértil para que esse tempo possa produzir novos sentidos, um espaço de leitura, de visão retrospectiva também do que foi visto na Trienal. Então acho que ele é um espaço de complexidades, né? Ele é um espaço complexo que a gente tentou elaborar e com diferentes estratégias, né? Isso eu acho que do ateliê aberto mesmo. Acho que tem um espaço que é também para ser acolhedor aos desleitores, né? A todo o pessoal que vai ter esse trabalho cotidiano, na verdade, de receber o público, enfim, e de ter essa experiência, essa vivência na Trienal com o público. Então, nosso desejo no AI, no Ateliê Aberto para a Invenção do Inexistente, era ser um espaço aconchegante, acho que ser um espaço de respiro, né? Não só para o público, mas também ser um QG, na verdade, um pouco um espaço onde essa moçada, todo esse pessoal que está trabalhando também possa ter um pouco como um ambiente ali também de criar conversas, de interlocuções, de como esse trabalho está acontecendo, né? Então, também criar essa aproximação. A gente pensou muito num espaço que também dialogasse diretamente e propositalmente com o que a gente tem ideias de pensar a questão do material, né, expográfico, enfim, que é se deparar, na verdade, com uma intervenção intensa, né, da expografia no espaço e como a gente podia se apropriar disso, também pensando em questões sustentáveis e de uma articulação, na verdade, de medidas ali, né, de uma demanda
que era trabalhar com materiais de desuso da expografia, né? Acho que então todo o mobiliário aqui ele é trabalhado pelo Jaca, né? Que é também um espaço independente e um coletivo, enfim, de artistas de Belo Horizonte, que veio trabalhar com todo o descarte, na verdade, com uma parte do descarte do material expográfico, né? Então, ele também está em permanente transformação. Esse mobiliário ele tem uma mobilidade no espaço que vai acontecer de acordo com as atividades que acontecem aqui. E onde as atividades são ter artistas que vão fazer espécies de residências nesse espaço, né? Passam uma semana produzindo e também criando esse processo de ateliê aberto, de interlocução com o público, uma biblioteca disponível para pesquisa dos artistas que estão participando da Trienal, uma sessão de vídeos, na verdade, criados a partir desse tempo também da Trienal, do processo. Então é um espaço que começa na abertura de um jeito e que vai ter uma vida, na verdade, se modificando até o final, né, de maio, na verdade. Uma das discussões era qual era esse nome, né, que tomava, na verdade, essa proporção do ateliê aberto para a invenção do inexistente ligado a um processo educativo da Trienal, né? E ainda a gente não consegue se descolar de uma curadoria do projeto educativo. Na verdade, a gente queria criar outras palavras ali, outros nomes. A gente tentou um meio de campo, né? Na verdade, era uma ideia assim, de trazer mesmo essa ideia de ser uma ponte, de ser uma interlocução e não necessariamente trazer a questão, a discussão da educação, né? Exato. Enfim, a gente entende que é muito mais uma questão também de trocas de conhecimento, de experiências, enfim, né, do que em si um projeto educativo, né? Inclusive de ver mesmo o público visitante como participador mesmo, no sentido de que qualquer bagagem que ele venha a ter é relevante ali. E qualquer leitura que ele venha a fazer da obra também. E em nenhum momento esse educativo, que nós relutamos tanto em chamar de educativo, mas por falta de outra palavra, por enquanto ainda é o educativo, e nós fazemos a curadoria do educativo, que esse educativo nunca seja o educativo catequizador, o educativo que sabe mais e que ensina e que educa, né? Mas um educativo que está ali para encontros. Logicamente que esses desleitores, que é como nós chamamos os nossos educadores, eles têm, né, tiveram uma formação sim, tanto sobre as obras, quanto sobre os conceitos da Trienal, principalmente sobre os conceitos da Trienal e os conceitos que movem o ateliê aberto para a invenção do inexistente. E então eles têm sim o que trocar, não o que ensinar, o que educar, mas eles têm o que trocar. E acreditando que eles vão encontrar seres que também têm o que trocar com eles. Sim, um público, o mesmo que vai nas exposições em todos os lugares onde tem educativos, sabe, é o mesmo. Só a gente talvez, né, proporcionando esse encontro um pouco mais participativo, um pouco menos educativo para eles. Teve algo importante que a gente conversou no sábado com a equipe dos desleitores, que eu acho que tem a ver com isso que você traz, Ana, que é um certo cultivo de uma que a gente chamou de vulnerabilidade ou de um estado de dúvida ou até de desconfiança, né, a gente pode dizer, por parte do educador, né? Então, no momento em que ele se despe de uma roupagem, né, de representação do artista, da obra ou da instituição, que ele se coloca numa posição e que ele já não tem mais um script dado a priori, né, mediador e conteudístico de uma determinada obra, que ele se coloca numa situação de incerteza do que vai encontrar, de como vai fazer a conversa sobre uma determinada obra,
e mesmo de dúvida sobre aquilo mesmo que ele fala sobre uma determinada situação. Me parece que o cultivo desse estado, né, de vulnerabilidade gera uma porosidade na membrana que o separa do público, né, porque ele se coloca daí numa posição que não é mais privilegiada, né, em relação ao público, mas uma posição também de encantamento, de porosidade, né, de permeabilidade ao público, né, que eu acho que daí sim é uma desmontagem, né, porque desmonta a instituição, desmonta o lugar do artista enquanto alguém que está preservado numa situação de que deve ser mediado, né, ou da obra enquanto, enfim, portadora de uma verdade ou de um espaço privilegiado por estar sendo exposta no SESC ou dentro de uma trienal, para colocar tudo isso em estado de suspensão e daí de uma possibilidade de uma construção que ela é genuína, né, que ela não é dada a priori, ela é genuína porque ela acontece ali naquele momento. No entanto, da gente lembrar é que do risco da gente cair numa possibilidade de entendimento disso como um espontaneísmo, né, que a gente já conversou. Então, assim, então todas as leituras valem, né? Então, o que eu disser dessa obra tá certo, sim e não, né? Eu acho que a gente não vai excluir o acaso, não vai excluir o espontâneo, mas todo esse curso de desmontagem, né, toda essa preocupação com as leituras, com a apostila que a gente gerou, houve um campo muito denso de reflexão sobre tudo isso, que prepara e habilita, né, os nossos leitores e os responsabiliza também pelo discurso que eles produzem de uma maneira que não é nada espontaneísta ou gratuita, né? Ela tem um lastro, ela tem uma solidez, por mais que seja uma solidez instável, né? Ela tem um histórico, rede, né? Que é sólida, mas você pode pisar e ela, né, um chão rizomático. E uma coisa que a gente correu risco também, esse assunto já veio à tona algumas vezes, é da possibilidade de causarmos incômodos no visitante, né? Desses leitores, na medida em que a postura deles não será de mediação nem de educação, exatamente no sentido de traduzir aquela obra, né? Isso talvez cause alguns incômodos para o público. E isso pode ser visto como um problema ou não. Porque para nós também o incômodo pode ser um disparador também para um movimento. Que eu acho que essa ideia desse chão instável, assim, é um chão que a gente tem e que a gente gostaria de colocar, né, esse visitante nesse chão instável, sabe? Ele procure a sua estabilidade. Essa estabilidade pode vir de diversas maneiras, não de uma só. Então, não que exatamente não vai haver nenhum espontaneísmo e gratuidade nesses encontros, mas sim que estamos todos nesse chão instável e vamos todos buscar essa estabilidade possível frente a uma obra, frente a um artista, frente a todas essas obras, né? E que caiba a cada um buscar essa estabilidade, né? E não que ela seja dada, um chão para ele já ir pisando e estou firme aqui, essa obra quer dizer isso, isso, isso. Não, né? A ideia de um chão instável, talvez. Eu acho que isso é importantíssimo, Ana, porque também vem como uma resposta a uma certa inclinação dos educativos da cena contemporânea, a gente pode chamar, eu acho que especialmente no Brasil, de serem pensados como prestadores de serviço, né? Assim, então, eles são educativos contratados pela instituição
muitas vezes eles recebem um tipo de apoio ou de financiamento que é específico para o educativo, né, das empresas, e garantem uma certa palatabilidade das obras, né? Ou seja, garantem uma espécie de satisfação do público. E no momento em que eles começam a atuar dessa forma, eles transformam o público em consumidor, né, em cliente. E a gente passa a operar dentro de uma lógica que é uma lógica de satisfação, não só do público, mas do financiador. Exato. Né? Quer dizer, o cara vai para casa, ao invés de ir para casa frustrado, cheio de perguntas e incomodado com o conteúdo de muitas obras de arte contemporâneas, ele vai para casa satisfeito, né? Assim, tendo tido uma experiência divertida, de entretenimento, e daí o ciclo se fecha, né? Assim, o patrocinador está associado a um tipo de evento que gera satisfação do público e a coisa se fecha de uma maneira bastante perversa, né? Os educativos, infelizmente, têm se alinhado também com essa lógica, né? Assim, existe em nome de um discurso edificante e construtivo, né? E que a arte pode transformar você, existe esse risco imenso de barateamento, né? A palavra intencional, de barateamento da experiência artística, né? E de desativação da potência ou do poder de incomodar, né, que uma obra, que muitas obras de arte contemporânea podem ter e devem ter, né? Então, como que a gente responde a esse tipo de educativo e busca alinhar a experiência artística não com essa inclinação educativa, mas com uma inclinação para a participação, para a recepção e para uma tendência, ou enfim, para o campo da arte mesmo, né? Tanto que com a proposta, além da proposta inicial de cuidarmos do ateliê aberto para a invenção do inexistente, veio também a proposta do Josué de que trouxéssemos trabalhos também, pensássemos trabalhos para a Trienal dentro do ateliê aberto, né? E aí nós três fizemos propostas. No meu caso, o trabalho chama-se Em Contato, e são boias que estarão sendo usadas pelos usuários das piscinas do Sesc Sorocaba, e banquinhos como esse que o Jorge está usando aqui, nos quais estão escritos 14 advérbios, tanto nas boias quanto nos banquinhos, isso duplicado, triplicado, quadruplicado, né, na quantidade de boias e de banquinhos, sendo que esses advérbios são possíveis de serem unidos, ou ao menos os banquinhos podem ser encostados um dos lados do outro. No caso das boias, elas têm um conector, que elas podem ser unidas e as pessoas podem se comunicar por meio dessas palavras. A ideia é que os advérbios sejam essa ponte de contato para quem estiver usando sempre, converse com quem está usando ainda, sempre ainda, hoje nunca, talvez, amanhã, sempre, agora e por aí vai. E eu acho muito bom poder interferir nas piscinas, que era uma das poucas áreas daqui do prédio que ainda não estava sendo usada, e ver que o trabalho pode ser esse também durante um verãozão de Sorocaba, para dentro d'água também, e nas outras, no barracão e aqui no prédio do Sesc. Bom, é interessante, agora te ouvindo falar, eu fiquei pensando que as nossas propostas, elas são anfíbias, né? Anfíbias, assim, tanto dentro literalmente, a minha tá na terra e a tua tá dentro d'água, né? É verdade. Das boias, especificamente falando. Mas anfíbias no sentido também de que elas, enfim, se prestam para uma função utilitária, né, lúdica, de brincadeira,
e também como um dispositivo do educativo e também como um trabalho de arte da Trienal. Então acho que elas têm essa vocação para serem coringas, né, de atuarem em diversas instâncias, em diversos contextos, né. A proposição que eu fiz é uma proposição já existente, ela data de 2011, ela foi feita pela primeira vez no Panorama da Arte Brasileira, do MAN, e consiste em uma série de tapetes, de capachos, na verdade, de borracha, coloridos, e eles contêm palavras que foram inventadas a partir da leitura das obras da Trienal. São palavras que elas são impressas nesses capachos, e esses capachos então eles são usados nas visitas. O público é convidado a atribuir o tapete ou um tapete a uma determinada obra que ele interpreta como tendo a ver com aquela palavra, né? Então ele cria uma espécie de um texto movente pela exposição, né? Em cada momento o tapete pode estar num lugar diferente. A novidade dessa montagem, dessa obra, é que ela ganhou uma duplicação das palavras, então a gente vai ter, são 30 palavras ao todo, então para cada palavra existem 2 tapetes, então a gente vai ter 30 tapetes que vão ficar mais ou menos fixos, né, no segundo andar aqui do Sesc Sorocaba, que é o ateliê aberto, e os parentes dessas vão ficar circulando pelo Sesc e pela exposição. Então a gente vai ter essa possibilidade também de criar um vínculo, né, um vínculo mais ou menos direto entre o ateliê aberto e o espaço expositivo. Eu penso, enfim, a minha participação acho que muito próxima, né, ao que eu faço no ateliê aberto em Campinas, que é de articulação entre os artistas e as possibilidades que a gente tem de desenvolver situações e ações e coisas dentro desse espaço e tempo que a gente tem na Trienal. Então, sempre buscando, na verdade, acho que daí também é um comum acordo aqui, muito espontâneo, na verdade. A gente tem o interesse, eu acho que hoje, em aproximar, na verdade, em buscar artistas que tenham um desejo de aproximação real, né, com as pessoas. Eu acho que uma discussão, na verdade, de trazer a arte como um processo, né, de aproximação, de articulação, de experiências e deslocar um pouco esse sentido de arte, de produzir arte para os artistas, né, somente, e de pensar os artistas produzindo em um espaço específico de arte, né. Então acho que as atividades todas que vão acontecer no decorrer da Trienal com os artistas do ateliê aberto, né, para a invenção do inexistente, são artistas que criam interlocuções com várias outras camadas e territórios da cidade, e não só dentro do espaço da Trienal. E aí nós, além de fazermos essa ponte que o Jorge acabou de dizer, né, dos trabalhos, o tapete estando aqui, estando lá, as boias estando lá, os banquinhos estando aqui, temos também, né, um belíssimo e potente instrumento, que é a nossa caixa matéria, que vai diretamente para as escolas e para ser trabalhada lá. É um material educativo, digamos, né, criado por nós com esse nome, caixa matéria, exatamente porque é... Pela ambiguidade do termo, né? Exato, pela ambiguidade do termo. E ele vai conter também cartazes com as palavras inventadas que estão nos tapetes, com algumas dessas palavras, e com adesivos com as palavras, os advérbios que estão nas boias e nos banquinhos,
e mais outras propostas a partir dessas questões. É uma caixa de educativo também um pouco incomum, porque ela não contém nenhuma foto de obra, mas ela contém propostas, ela contém perguntas e que estão nessa base do conceito da Trienal. O que seria do mundo sem as coisas que não existem? O que vai. Nossa proposição é o diálogo. Inexistente é insistência. A gente buscou desenvolver esse trabalho da Caixa Matéria, foi desenvolvida por nós três conjuntamente, simultaneamente junto à Ana Helena Grimaldi, que também, enfim, desenvolveu esse trabalho junto. E a ideia era pensar num material, na verdade, que não fosse também uma ideia de levar um pedaço da exposição para fora, né, e para as escolas com aquela ideia, agora vamos ver, depois a gente está vendo aqui uma reprodução e depois vamos ver a obra verdadeira, né, na exposição, mas sim trazer um interesse, na verdade, desse processo inicial ou posterior, né, então bacana desse material é que ele não precisa ser trabalhado antes da escola, visitar do professor visitar a Trienal como uma preparação para visitar, né? Mas sim, ele pode ser também um posterior, né? Uma situação de, depois de vista a exposição, como é que a gente desenvolve né? essa percepção, enfim, essa experiência. E buscando, na verdade, também ser um material que tivesse também um outro formato, um outro desejo ali de extravasar um pouco a sala de aula, enfim, de não ficar tão fechado e quadradinho também num material sobre leituras determinadas ali de obras, né? Então, tudo tem um olhar, né, um cuidado, na verdade, acho que buscando esse novo desejo de também os professores serem autores, de também os professores e os alunos, né, terem uma participação ativa, né, do trabalho. A gente orienta, na verdade, a gente apresenta algumas ideias, né, a partir dessas atividades que estão dentro da Caixa Matéria, mas ao mesmo tempo a gente também sugere que essas experiências retornem para o espaço da Trienal, né? Seja um espaço virtual, né? No site, nas mídias sociais, e seja num espaço que a gente acaba de ganhar como Sala Matéria, onde por bom comportamento. Pelo bom comportamento, onde a gente vai acolher, na verdade, essas experiências também realizadas pelos professores e pelos alunos. Então, o que também só é possível pelo tempo da Trienal, pela permanência de toda essa equipe no projeto, que faz a gente poder também voltar e olhar para isso e realimentar e reorganizar, enfim, né? E ter um pouco ideia de como esse ateliê aberto acontece no todo, né? Como é que ele se abriu, como é que ele criou frestas, e que frestas são essas, né? Eu acho que tem algo importante da Caixa Matéria que a gente conversou, que ela também é uma extensão da exposição para dentro das escolas, né? Então, mais do que pensar um material que é sobre a Trienal, ele busca incorporar a própria Trienal né, na sua constituição. Então, tem o formato de pôsteres que podem ser usados e devem ser usados e afixados, né, e compostos e configurados nas escolas, né, e resistem a essa condição que eu acho que é uma recorrência, na verdade, na nossa reflexão sobre o educativo, resistem a uma condição submissa às obras, submissas à instituição, submissas a um discurso
dado a priori, né? E buscam uma emancipação, né? Desse momento, do ambiente escolar, como um espaço de criação, de produção, constitutivo mesmo da Trienal, e não apenas como se fosse um serviço cumprido, né? Já fizemos aqui o educativo, foi para as escolas, né? Em formato de uma caixa. É bem mais do que isso, né? É para ir, para voltar, e todo o formato e todo o conteúdo dele provoca essa volta, né? Porque são perguntas que a gente está levando para lá e propostas perguntantes também. Então... E é claro que tudo isso são hipóteses, né? Que a gente está gerando hipóteses, mas elas são hipóteses que elas estão enraizadas nas nossas práticas pessoais de muitos anos, né? Reflexões que partem do nosso trabalho, da nossa posição no mundo, do que a gente espera também enquanto público de uma Trienal, né? De que maneiras que a gente imagina a participação, de como incluir o público como participador. Então, me parece que são hipóteses que foram cultivadas por muito tempo nas práticas de todos nós, né? Exato. Mas são hipóteses. Talvez a gente faça um outro vídeo no final para saber o que viraram as hipóteses.